Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus digno de toda honra, toda glória. Pai, estamos na Tua presença nesta tarde. Nos colocamos, Pai, humildemente diante de Ti, para engrandecer o Teu nome, para louvar o Teu nome, para ser grato ao Teu nome, para ser grato ao Teu sacrifício, às Tuas misericórdias, à Tua graça. Estamos aqui, Pai, diante de Ti, como humildes servos que somos, pecadores, falhos, indignos, mas totalmente dependentes de Ti. Tentando, Pai, a cada dia mais crescer na Tua palavra, ouvindo-a, meditando-a, colocando-a em prática, frutificando-a, vivendo-a. Deus, nos ajude, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos fundamentar, nos instruir, nos consolar, nos convencer do pecado, que nós possamos totalmente depender de Ti, sendo totalmente dominado pela Tua vontade, vivendo a Tua vontade, amando fazer a Tua vontade, abdicando das coisas deste mundo para a glória do Teu nome. Que nós possamos aprender hoje, Pai, da Tua palavra, que ela possa ficar entronizada nos nossos corações, que nossos corações venham ser terreno fértil, que ela venha frutificar, para que nós possamos ser reflexo de Cristo nesse mundo e para que as nossas vidas venham a ser palco da glória do Teu reino. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos? Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje para a glória de Deus. E sem demora, gostaria de convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 10, para a glória de Deus, irmãos? Estamos aí dando prosseguimento ao Evangelho de Jesus conforme Mateus. Nós que, se eu não me engano, fevereiro do ano passado, iniciamos ali no período interbíblico e de lá viemos discorrendo todo o início do Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semana passada terminamos o 9. E hoje, para a glória de Deus, iniciaremos o capítulo 10, e leremos juntos versículos 1 ao 4. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 10, versículos 1 ao 4, a Bíblia, a versão que eu estou utilizando, a versão King James 1611, mas como eu sempre digo, indiferente disso, abra a tua Bíblia, a tradução ela pode ter uma divergência aí em palavras, umas são mais fáceis de entendimento, outra tem uma linguagem mais formal, outra tem uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais atualizada. Use a Bíblia que for mais fácil o seu entendimento, e vamos acompanhar. Deixe a Bíblia aberta assim que terminarmos, para a gente discorrer junto nesses versículos. Amém? E a minha versão diz assim: Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar
todas as doenças e males. E são estes o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Amém, irmãos? A princípio, o texto simples, não é verdade? Um texto que parece nos ser mais informativo, né? Mais descritivo, mas que traz para nós grandes aprendizados. Nós vimos aqui, nós temos entendido que a palavra de Deus ela é linda, né? Ela é maravilhosa e nada é por acaso e tudo tem uma profundidade gigantesca, porque não é um livro qualquer. É um livro inspirado pelo próprio Deus, é um livro divino, ao qual o Espírito Santo sempre nos revela, porque ela é viva, como diz os Hebreus, e eficaz, não é verdade? Irmãos, Mateus, nós vimos desde o início do seu evangelho ali, na realidade do evangelho de Jesus, conforme a escrita de Mateus, ele vem desenvolvendo a história, né, de Jesus metodicamente, porque nós vimos que o foco dele não que seja unicamente e exclusivamente aos judeus, mas o foco foi para que os judeus conhecessem que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Ele escreve metodicamente e também não deixando também algum drama, né, os textos que tiveram algum drama vivido também dentro da história. Por exemplo, a gente viu na história do batismo Jesus recebendo a tarefa, né, iniciando ali o seu ministério, né, ali nas tentações, Jesus utilizando da palavra para cumprir a tarefa. No Sermão do Monte nós vimos as palavras de Jesus sabiamente a respeito do reino de Deus. No capítulo 8 e no capítulo 9 nós vimos e fomos espectadores, né? Nós aprendemos juntos de todos os fatos e milagres poderosos de Jesus. No capítulo 9 também, no finalzinho, a gente aprendeu a respeito da ameaça crescente da oposição contra Jesus. Nós vimos os fariseus se opondo contra Jesus desde o início, mas no capítulo 9 nós vimos mais nitidamente, né? E nós terminamos o capítulo 9 na semana passada e vimos muitas coisas feitas por Jesus. E agora, a partir do capítulo 10, nós vamos ver, nesse primeiro ponto, a escolha de Jesus. Jesus escolhendo os seus seguidores. Que não é diferente, irmãos, de um mundo natural. Por exemplo, qualquer pessoa que vai embarcar em uma missão de abrir uma empresa, por exemplo, uma empresa de dimensões grandiosas, a primeira coisa que ele faz é escolher pessoas que colaborem com ele, para que o êxito futuro daquela empresa ela venha se desencadear com o efeito a respeito também não só dele, mas dos colaboradores que estiveram com ele. E aqui nós temos Jesus escolhendo os colaboradores, os homens ao qual serão mão de Jesus. São os primeiros que são designados realmente, que são enviados para serem evangelizadores, para pregarem de fato o evangelho do reino. Aquele que eles viram Jesus pregando no Sermão do Monte. Aqueles que ele vem vendo Jesus pregar em torno de toda
a estadia deles com Jesus desde o início. Homens que naquele momento o ajudarão, estando ao lado dele, e quando ele for para a glória, ajudarão também, propagando. E posteriormente, quando ele vier da glória, estarão com ele também, continuando a obra. E, irmãos, esses versículos aqui, eles são impressionantes porque existem circunstâncias que surpreendem a gente a respeito da escolha de Cristo para quanto a esses homens. Porque, primeiro, são homens comuns. Perceba, nós estamos falando aqui de Jesus. Eu creio que para mim, para você que está escutando essa mensagem agora, se você crê em Cristo, você crê que Ele é Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. E quando nós falamos dele, nós poderíamos pensar que a escolha dele seria por pessoas magníficas, esplendorosas, não é verdade? Porque essa é a visão do homem. Mas não. Jesus, ele escolhe homens comuns, homens que não possuem riquezas, homens que não tinham formação acadêmica, homens que não tinham posição social. Ele os escolheu dentre o povo comum. Eram homens que desenvolviam atividades cotidianas, homens que não tiveram a educação especial, homens sem vantagem social alguma. Tem um teólogo famoso chamado William Barclay que vai dizer que Jesus não procura tanto homens extraordinários que sejam capazes de fazer coisas extraordinárias, mas ele procura homens comuns que possam fazer coisas comuns extraordinariamente bem. Irmãos, Jesus, ele vê em cada homem não somente aquilo que ele é, mas Jesus, ele vê além de mim e de você, meu irmão. Ele vê o que ele fará em mim e em você. Jesus escolheu estes homens não a partir do que eles eram, mas sim a partir do que Jesus faria na vida deles, através do poder da sua glória. Não pense agora, então, meu irmão, que você não pode oferecer nada a Jesus, porque realmente, de fato, por si só, você não oferece nada. Mas aquele a quem escolhe soberanamente, divinamente, é Ele que opera tanto querer quanto realizar. É Ele que toma e torna as suas mãos. Você e eu, que somos comuns, até um dos mais comuns dos homens. Ele pega a minha mão e a tua mão. É Ele que pode pegar e tornar uma mão que é usada para a sua obra. Uma mão que fará a obra de Cristo com maestria, sendo extraordinariamente bem, não pelo meu e o teu mérito, mas pela glória de Deus. E uma das circunstâncias também, além de serem homens comuns, eram homens que eram extremamente diferentes. Eram homens que se constituíam de uma extraordinária misórdia. Existiam publicanos, homens de extrema direita, como zelotes, homens de extrema esquerda, como existiam também
homens iletrados, como existiam também homens que tinham um pouquinho de conhecimento, mas também que não tinham caráter. Existiam de tudo dentro dessa escolha. Nós veremos aqui um pouquinho de cada um dessas escolhas que Cristo escolheu divinamente. De homens que não tinham nada em comum. De homens que a priori se odiavam entre si. Alguns entre eles, sim. Mas que em Cristo Jesus, pelo amor de Cristo Jesus, eles se uniram para a glória de Deus. E nós vimos aqui que Jesus, ele escolhe 12 apóstolos, discípulos, como diz Mateus. Né? Se nós colocarmos aqui em paralelo, irmãos, o texto, né, de Mateus capítulo 10, ou Marcos capítulo 3, ou Lucas capítulo 6, nós vamos ver que existem algumas diferenças aí de citação no texto, porque nós sabemos, irmãos, como eu disse aqui no início do estudo do Evangelho de Jesus conforme Mateus, e hoje eu vou refrescar a memória dos irmãos, né? Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, eles apresentam textos relativamente iguais, mas eles têm perspectivas diferentes. Sinóticos que são vistos de uma mesma visão, que estão vistos de uma mesma... olhando para o mesmo alvo, para o mesmo foco, mas é como se estivesse subindo uma montanha, 3 alpinistas subindo uma montanha, só que cada um subindo por um lado da montanha. Eles vão ter a mesma montanha para subir, mas com visões diferentes. Aqui é a mesma coisa. Mateus escreve aos judeus com linguajar para os judeus. Marcos escreve aos romanos com linguajar aos romanos. Os judeus queriam saber das primícias judaicas, por isso que Mateus cita mais o Velho Testamento, por isso que Mateus cita muitas passagens do Velho Testamento, linka Jesus a Moisés, linka João Batista a Elias, né? E faz várias análises para que o povo entenda que Jesus é o Messias. O povo romano não, o povo romano queria ação. A gente vai ver que Marcos vai mostrar que Jesus é o verdadeiro servo. Jesus é o verdadeiro servo. Agora Lucas não. Lucas ele escreve aos gregos. E o povo grego ele tinha a mania de que Deus era uma perfeição grega, né? Aquela perfeição intocável. E Lucas vai mostrar que Jesus é este homem perfeito, escrevendo aos gregos. O Evangelho de João ele não é sinótico, porque ele tem outra perspectiva. Qual é a perspectiva? Mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então nós temos aí em paralelo, né, o mesmo texto, Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. E no versículo 1 nós vimos que Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas sortes de doenças e males. Então, irmãos, Mateus ele é o mais sucinto dos 3 evangelhos sinóticos. Porque Marcos vai dizer que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e esses vieram para junto dele. Então, olha, Marcos ele cita um pouco mais frisado que Jesus chamou a quem ele quis. E justamente esse quem ele chamou foram sem titubear. É claro, o texto é claro. Lucas já vai dizer que antes disso Jesus se retirou ao monte para orar. Passou a noite toda orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Então veja, Mateus não menciona tempo de oração e nem mesmo menciona ou enfatiza que Jesus escolheu a quem ele quis para si, não é? Mas a gente sabe implicitamente que Jesus, sendo onipotente, sendo onisciente, ele escolhe os discípulos, que também é chamado de apóstolo no versículo 2,
né? Nós vamos entender isso aqui. É soberano. A escolha dele é soberana. Porque, irmãos, nenhuma indicação humana, nenhuma pressão externa induz ou induziu Jesus a escolher aquele apóstolo ou esse apóstolo. Ele fez isso de acordo com como a palavra de Deus fala. Ele faz tudo de acordo com o conselho da sua vontade. Nós vimos aqui que Mateus vai dizer que deu-lhes o poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Então, Mateus já registra justamente isso, mas olha o que Marcos registra. Marcos registra que Jesus designou os 12 para estarem com ele, pregarem e exercerem a autoridade de expelir demônios. Lucas, ele faz a menção da escolha dos discípulos, relata os nomes, mas não cita a autoridade para pregar ou expulsar demônios. Ele só faz essa relação. E Mateus já relaciona a autoridade, o poder que Jesus designou. Então, irmãos, é óbvio, a gente fica como a gente tem, né, graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade de ter os 3 evangelhos para colocar em paralelo, para a gente conseguir enxergar como se fosse um cômodo vigiado por 3 câmeras, e nós conseguimos ver agora os 3 ângulos e enxergar a situação por completo. Fica óbvio que Cristo, ele faz tudo divinamente, ele escolhe porque quer. Ele dá autoridade no nome dele para pregar, libertar e curar. Tudo isso divinamente. E a gente pode parar e perguntar por que ele escolhe 12 discípulos, não é? Por quê? Porque qual é o fundamento de escolher 12? E a gente pode inferir, né, irmãos, uma inferência bem possível. É bem possível que tenha sido porque Israel, nós sabemos que ela era dividida em 12 tribos. E da mesma maneira que na antiga, que a gente chama de antiga dispensação, né, que é antes de Cristo, que é a época que o povo vivia debaixo da lei. Claro que a gente fala debaixo da lei, com certeza tudo foi pela graça. A gente vai ver lá em Hebreus que Abraão foi salvo pela graça, né, mas é uma maneira que a teologia ela separa, né, o Velho e o Novo Testamento. Na antiga dispensação, o povo era dividido em 12 tribos. E agora na nova, Cristo, são 12 apóstolos do novo Israel. E infelizmente, irmãos, a informação que o Novo Testamento nos dá desses 12 homens é muito escassa. Mas com certeza nós temos uma explicação para isso, não é verdade? Porque se são 12 homens que são importantes para a propagação do Evangelho do Reino, que foram os pilares do Evangelho, que receberam a autoridade dada por Deus, por Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Não tem muita informação no Novo Testamento, por quê? É nítido, irmãos. É porque a palavra de Deus, a ênfase da palavra de Deus, não são os obreiros, mas a obra que é exaltada. Eu já disse a você várias vezes e repetirei: o foco do Evangelho não sou eu nem você. A embalagem tanto faz. O importante é o que está dentro. O importante é a mensagem. O importante é a palavra de Deus. O importante não é a voz do que clama. O importante é quem clama. O importante é o que clama. E mesmo que o Novo Testamento não nos diga muita coisa sobre esses homens,
nós sabemos que eles são as figuras principais da igreja. Principais no quesito de fundamento. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, nós vamos ver que nas 12 pedras fundamentais da cidade santa, como diz João, estavam escritos os nomes de cada um dos 12 apóstolos. Apocalipse 21, 14. Então esses homens, eles são fundamentos do Evangelho, das Boas Novas. Esses homens simples, sem um pano de fundo, ou sem uma origem destacada, ou sem uma história de destaque, proveniente de distintos lugares, de diferentes medidas de fé, foram e são ainda fundamentos, pedras sobre as quais a igreja do Senhor foi construída. Homens e mulheres comuns. E aqui, quando eu digo homens e mulheres, agora eu estou referindo a todos da igreja naquela época. Mas como os discípulos homens, apóstolos homens, constituindo a fundada que é a igreja do Senhor hoje, a igreja cristã. E quando, irmãos, nós colocamos esses relatos dos 12, do chamado dos 12 apóstolos, Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 3 e Lucas capítulo 6, nós vimos isso, que o primeiro ponto é que, eu já disse aqui, Jesus escolheu. Ele escolheu divinamente. É como se Jesus estivesse percorrendo junto com as multidões que estavam seguindo e olhando dentro da multidão aqueles que estavam ali junto a ele, que iriam fazer parte. Que iriam levar a palavra. Como diz Isaías 6:8, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós sabemos que Cristo é onisciente, Deus é onisciente. Isso é uma pergunta que ele sabe a resposta. Aqui é uma pergunta para que nós nos despertemos. O reino, irmãos, no reino de Deus há muitas tarefas. O trabalho é árduo, o trabalho é duro. Há pessoas que deverão abandonar suas casas. Há pessoas que deverão ficar aonde estão. Há pessoas que deverão usar da sua labuta, das suas mãos. Há pessoas que irão usar somente das suas mentes. Há tarefas que vão ser reconhecidas, há outras que vão passar totalmente despercebidas. Mas o Evangelho do Reino, o Reino de Deus, sempre está ativamente, constantemente, ativo por homens que devem realizar suas missões. Este é o Evangelho do Reino, irmãos. E não só escolheu, irmãos, o chamando para si, com o seu chamado irresistível, com o seu chamado para cumprir responsabilidade, homens que sabem, homens que tinham vida, homens que tinham um passado, mas que pelo chamado de Cristo, que é onisciente, que é onipotente, que é irresistível, que é imperativo, são recrutados para divulgar o Evangelho do Reino. E ele, escolhendo e chamando, ele atribui tarefas. E aí nós entendemos aqui o significado da palavra apóstolo. Não é verdade? No original do grego, irmãos, quando fala que Jesus estabeleceu os 12,
né? Ou lá em Marcos 3,14 vai dizer justamente essa palavra. Jesus estabeleceu os 12. A palavra grega que é usada aqui, que eu não saberei aqui, né, pronunciar, peço perdão aos irmãos, ela significa literalmente fabricar. E naquela época era uma palavra que era usada frequentemente para atribuir uma tarefa pública, uma função pública. Jesus aqui ele age como um rei, irmãos, designando seus ministros. Ou como um general, posso colocar também, que dá ordens à sua tropa. Então percebam, irmãos, eles não estavam entrando com Jesus em um serviço por inconscientemente. Não foi algo ao léu. Jesus, ele chama, ele escolhe primeiro, né, na realidade, nós vimos, ele escolheu para si, chamou, delegou tarefa e tudo isso definida estrategicamente por ele. Irmãos, imagine, hoje em dia qualquer um se orgulha por ser nomeado por um... Tem gente que é nomeado para ser secretário de alguma coisa, ministro de alguma coisa, administrador de alguma coisa. Imagine, irmãos, o orgulho de ser nomeado pelos reis dos reis. A diferença aqui é que o reino não é daqui. Que os desfrutes realmente serão quando o reino se estabelecer definitivamente. Mas isso não desanima aqueles a quem creem em Cristo. E o mais interessante, irmãos, é que esses apóstolos, eles foram designados, eles foram escolhidos e chamados de dentre os discípulos. O início fala, Jesus tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsar demônios. E esses são os nomes, né, lá no versículo 2, dos 12 apóstolos. Então, eles vêm de discípulos a apóstolos. E existe diferença, irmãos, preste atenção. Um discípulo é alguém que aprende. Você ser discípulo de alguém é você ser uma pessoa que está aprendendo com alguém. Os homens que Jesus deseja, irmãos, e precisa, porque o Evangelho precisa de pessoas, devem estar dispostos a aprender. Desde o Velho Testamento, irmãos, nós vimos Deus falando através dos profetas. No Novo Testamento nós vimos Jesus ordenar, os apóstolos ordenar. Meditar. De dia e de noite na palavra. Aprender a palavra. O discípulo, irmão, é alguém que aprende. Uma mente fechada, irmãos, não pode servir a Jesus. O servo de Cristo verdadeiro, eu e você, nós devemos estar dispostos a aprender todo dia algo novo em Cristo, na nossa vida. Cada dia deve ser um passo mais perto de Cristo. Cada dia deve ser um passo mais perto do Mestre. Cada dia deve ser um passo para se aproximar daquele que é detentor de todo o poder e de toda a glória. E por isso, Jesus escolhe esses homens, porque eles eram discípulos, eles estavam ali aprendendo. Lembre do Sermão do Monte. No início do Sermão do Monte nós vemos que Jesus se assenta como mestre e chama para perto de si os discípulos. Quem é os discípulos? Aqueles que estavam buscando aprender, aqueles que estavam querendo aprender. Jesus ele estava rodeado, cercado por uma multidão de pessoas, mas não eram todos que queriam aprender, irmãos. Muitos ali estavam buscando o quê? O que Jesus poderia dar. E não Jesus.
E existe uma frase famosa, irmãos, que vai dizer que nós não precisamos realmente das bênçãos de Deus, mas sim do Deus das bênçãos. Preste atenção. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa de bênção, mas eu estou dizendo que na realidade nós não precisamos das bênçãos de Deus, mas realmente nós precisamos do Deus das bênçãos. Nós precisamos de Deus. O céu só é céu porque Deus está lá. O inferno só é inferno porque é ausente de Deus. Nós precisamos de Deus. Então esses apóstolos, eles foram escolhidos de dentre os discípulos porque eram homens que estavam ali para aprender. Eram homens que estavam aprendendo. Marcos vai dizer que Jesus os escolheu para que estivesse com ele. Então esses homens estavam aprendendo, então Jesus fala, olha, eles estão aprendendo, então vão estar comigo. Preste atenção, irmãos. Além de aprender com Jesus, tinham que estar com Jesus. Se eu e você, meu irmão, estiver encarregado de fazer o trabalho de Cristo no mundo, além de aprender em Cristo, nós devemos viver na presença de Cristo antes de sair para o mundo. Devemos primeiro aprender de Cristo, viver em Cristo, junto com Cristo, para depois ir falar de Cristo. Devemos aprender de Cristo, viver na presença de Cristo, dar exemplo da presença de Cristo, dar exemplo sozinho, eu e Cristo, você e Cristo, para depois expressar a vontade de Cristo diante dos homens. Nenhuma obra, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus, pode ser efetuada por alguém, a não ser que esse alguém venha diretamente na presença de Cristo. Hoje, irmãos, na complexidade da vida, na organização das igrejas contemporâneas, comissões, comitês, juntas, grupos de trabalho, nós temos estado tão ocupados em fazer funcionar, irmãos, a máquina econômica, pública, política, social, eclesiástica, que nós estamos correndo risco de esquecer a importância, irmãos, de que nada disso tem valor se nós não estivermos antes de fazer tudo isso, se nós não estivermos em Cristo, aprendendo em Cristo e na presença de Cristo. Então esses homens, eles são chamados são escolhidos soberanamente, chamados dentre os discípulos para aprender, para estarem junto com Cristo na presença de Cristo, e são chamados de apóstolos, né? Então discípulo é aquele que aprende. E aprendendo, Jesus chama para si, para ficar na presença de Cristo. E depois, Jesus chama esses 12, unicamente esses 12. Somente esses 12. E são chamados de apóstolos. E quem são apóstolos? O que é apóstolo? A palavra apóstolo, irmãos, ela significa literalmente o que é enviado. Era como se fosse um enviado especial ou um embaixador. Eles são, irmãos, aqueles homens que estavam na presença de Cristo para poder ir se apresentar aos homens representando Cristo, levando a beleza do Evangelho de Cristo. E nós colocando em paralelo, né? Nós colocamos aí em paralelo, porque Mateus aí não vai dizer expressamente a palavra pregar, mas Marcos vai dizer. Eles foram chamados para ser pregadores da palavra também. E nós já vimos aqui que a palavra pregador, pregar, vem do grego kerox ou kerúcia, que significa arauto.
além deles serem escolhidos por Jesus soberanamente, chamados de dentro dos discípulos, porque estavam aprendendo para a presença de Jesus, vivendo uma presença pessoal com Cristo primeiramente, para serem enviados como apóstolo, que a palavra apóstolo é o enviado. Eles são enviados com um propósito de quê? Primeiro, pregar. Eles aprenderam, agora vão pregar. Não ser arauto. Vão anunciar. E é por isso que eles deviam primeiro estar na presença de Jesus. Porque, irmãos, preste atenção. Eles não foram chamados para levar o seu próprio ponto de vista àquelas pessoas. E isso cabe a nós. Perceba, eu e você, nós temos a responsabilidade de ser arauto de Jesus. Arauto do Evangelho. Arauto das boas novas. Não do que eu acho que é certo. Não do que eu acho que é palpável. Não do que eu acho que é bom. Então, por isso que é necessário que nós aprendamos em Cristo. E estarmos em Cristo, primeiramente. Nós temos que estar na presença de Jesus. Nós temos que levar ao mundo, da parte de Jesus, uma mensagem de certeza divina. Uma mensagem poderosa, que é a própria palavra de Deus. Verdadeira. E isso não é possível ser feito, irmãos, sem que primeiro seja recebido do próprio Espírito Santo. E aqui, irmãos, Jesus os designa a pregar. Porque, irmãos, preste atenção. O povo naquela época estava afligido, estava dominado pelo Império Romano. A dor física e a aflição física era comum, com certeza. Mas, principalmente, eles eram atormentados pelo pecado. E isso não se tornou diferente dos dias de hoje, irmãos. Existem muitas pessoas que sofrem fisicamente, financeiramente, psicologicamente, mas não tem uma escravidão pior, irmãos, do que a escravidão do pecado. Esta é a maior responsabilidade da igreja. Esta é a maior necessidade do mundo, pregar o Evangelho. E depois disso nós vimos aqui que ele dá autoridade, no nome dele, poder para expulsar espíritos imundos e curar doenças e males. Então, além da autoridade de pregar, a maior necessidade da igreja e do mundo é esta. Ele também dá autoridade para libertar. Perceba, irmãos, o homem sem Cristo, ele é um prisioneiro. Prisioneiro dos demônios, prisioneiro de suas paixões, prisioneiro do sistema mundano. Então, irmãos, a pregação ela vem para isso. A pregação ela traz a palavra e a palavra que liberta. E com o poder da pregação, o homem responde com arrependimento e fé. E arrependendo e tendo fé, ele também precisa ser liberto das forças espirituais que o oprimem. Então é responsabilidade da igreja pregar, libertar espiritualmente do pecado, pregando arrependimento, pregando uma palavra de fé, mas também é responsabilidade da igreja a libertação. E é complicado, né, irmãos? Hoje é o que menos vemos. Você pode me dizer, não, a gente vê muito. A gente vê muito. Eu vejo, olha, eu ligo a televisão no canal A, B ou C, ou vou na congregação A, B ou C e vejo expulsão de demônios, eu vejo libertação. Irmãos, perdoe-me a minha franqueza. Muita coisa não passa de teatro. Nós estamos carecendo de uma reforma dentro da nossa igreja. Uma reforma
de caráter, de mente, de fundamentação na palavra. O misticismo, o liberalismo ou o legalismo está dominando a maioria das igrejas, ao ponto de que deixaram, como diz Atos capítulo 2, de permanecer na doutrina dos apóstolos. Deixaram de permanecer na comunhão, no partir do pão, nas orações, no temor. Porque naquela época, sim, irmãos, havia sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Hoje existe sim, eu creio. O mesmo Cristo de antes é o de hoje. Mas o problema não é Jesus. O problema é a conformidade com esse mundo. O mesmo poder para libertar que Cristo concedeu aos apóstolos, qualquer um de nós, irmãos, temos a possibilidade. É somente estar na presença de Cristo. Aprender em Cristo. Viver na presença de Cristo. Dar exemplo de Cristo. Porque o poder não é meu e nem seu, é de Cristo. A libertação vem de Cristo, não minha e sua. Mas nós não temos comunhão mais, irmãos. Não estamos tendo temor. Não estamos permanecendo na doutrina verdadeira que é a palavra. A igreja está carecendo da verdadeira pregação, da verdadeira libertação. E como terceiro lugar, ele fala aqui no texto, no versículo 1, de curar também todas as sortes de doenças e males. Então, além de pregar, de libertar, ele também dá autoridade para curar. O homem é cometido por doenças e enfermidades, que são decadências do pecado, desde o Éden. E no desencadear das missões de Cristo está também a autoridade da cura e da libertação e da pregação. A igreja ela tem uma função no mundo, irmão, de curar a alma, o corpo também. E isto é claro na palavra de Deus, no livro de Atos, no livro de Coríntios, no livro de Hebreus, vai mostrar que os apóstolos eles curaram enfermos, purificaram leprosos, expulsaram demônios, ressuscitaram mortos. E tudo isso pelo poder de Jesus. E isso tudo paralelo ao que Jesus fez, porque eles fizeram também juntamente com Jesus. Amém, meus irmãos? Esses 12 foram chamados para isso. Escolhidos divinamente. Chamados para estarem com Cristo, na presença de Cristo. Para pregar o Evangelho, libertarem da opressão do maligno e curarem de toda sorte de doenças e males. E, irmãos, vai aqui algo que talvez você não sabia. Para ser um apóstolo, irmãos, é necessário ter algumas qualificações. Isso eu estou dizendo aqui, irmãos, não quero defamar ou difamar ninguém. Estou aqui falando simplesmente de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo, ele necessita de algumas qualificações. Primeiro, para ser um apóstolo, ele tem que ter visto a Cristo ressurreto. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, irmãos. O que está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1? Vamos ver comigo? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Paulo vai falar sobre
as pessoas dizerem que ele não era apóstolo. Ele fala assim: não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Olha o que ele vai dizer depois. Não vi eu a Jesus nosso Senhor? E não sois vós frutos do meu labor no Senhor? E o versículo 2 vai dizer: se para alguns não sou reconhecido como apóstolos, com toda a certeza o sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. E aqui ele deixa claro que para ser apóstolo é preciso ver a Cristo ressurreto. Então a gente já tira aí de base que hoje não tem possibilidade de existir apóstolo. Aí você pode falar: não, mas a palavra apóstolo, ela significa enviado. Ele pode estar dizendo que é enviado por Jesus. Amém. Todos nós somos enviados por Cristo para falar do Evangelho. Mas apóstolo de Jesus são só os 12 que viram a Cristo ressurreto. Paulo foi o último que viu a Cristo a caminho de Damasco. Ter tido comunhão com Cristo, como diz Atos capítulo 21 e 22. Comunhão. E ter sido escolhido por Ele, como diz Efésios capítulo 4, versículo 11. Que vai dizer: assim ele designou alguns para apóstolos. Por quê? Porque foi ele que escolheu, como escolheu todos os apóstolos que nós lemos aqui, ele escolheu Paulo também. E esses apóstolos lançaram os alicerces, que é fundamento da igreja, como diz Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular desse alicerce. Então, seguindo esses critérios, irmãos, nenhum cristão no dia de hoje pode ser considerado apóstolo. E isso pode ser um pouquinho dramático, né? Porque eu estou falando algo aqui que é comum nós vermos aí, não é? Mas aqui, irmãos, eu estou falando de acordo com a palavra. Então, para ser apóstolo, tem que ter visto a Cristo ressurreto, como Paulo diz no 1 Coríntios 9. Ter tido comunhão com Ele, né, como Paulo fala também, e Lucas vai dizer lá em Atos 1, 21 e 22 que os apóstolos tiveram. Ter sido escolhido por Ele, como Paulo foi, e os discípulos também, né, os apóstolos também. E ser alicerce da igreja, como Efésios capítulo 2, versículo 20 diz. Então, hoje é impossível de qualquer cristão ser apóstolo, porque a igreja ela já está alicerçada. Ninguém está alicerçado sobre nenhum cristão de hoje, mas sobre os apóstolos, ao qual Cristo escolheu antemão. Graças a Deus por isso, não é verdade? Graças a Deus. E aí nós vamos discorrer um pouco aí, irmãos, vamos ter algumas curiosidades aqui a respeito dos apóstolos, né? Para nós matarmos aí esses versículos 1 ao 4, né? Nós vimos aqui de como foi o chamado, por que foi o chamado, a que foi o chamado, né? A necessidade do chamado, quem são, o porquê de ser apóstolo, quem são os apóstolos, como ser apóstolo, não é verdade? E agora nós vamos ver os apóstolos. Versículo 2, vai dizer: e estes são o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado de Pedro, não é verdade? E aqui a gente vai também analisar os textos, né, irmãos? Em paralelo, Mateus, Marcos, Lucas aí, né? E se a gente colocar em paralelo, nós vamos ver algumas diferenças aí de registro. Por exemplo, Marcos coloca o nome de André, irmão de Pedro, depois dos filhos de Zebedeu, que é João e Tiago. Lucas coloca o nome de Mateus antes do nome de Tomé e substitui o nome de Tadeu por Judas. Por quê? Porque, na opinião de alguns teólogos, irmãos, depois que Judas Iscariotes traiu Jesus,
né? E nós sabemos que todos os evangelhos foram escritos posteriormente, né, a Cristo, né? Mateus ali por volta dos anos 63, Marcos foi o primeiro, né? Ali por volta de 59, 58, né? Depois de Cristo, Mateus depois, Lucas depois ainda. Então, alguns teólogos citam que depois do que Judas fez, o nome Judas, né, o nome original, né, da estigma ligada ao nome Judas Iscariotes, Judas foi substituído por Tadeu, né? Porque nós conhecemos que existiam 2 Judas, né, como apóstolos, né? Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Mas na realidade, ou ele é chamado de Judas, ou ele é chamado de Tadeu. E muitos acham que foi substituído por conta disso, né? Mateus, ele coloca o nome dos apóstolos em pares. E é o único que traz a informação de que ele mesmo era publicano. E aí a gente vai ver aqui um pouco sobre os apóstolos. Eu falei para vocês aqui que eles eram homens comuns, muito diferentes uns dos outros. Uns eram de extrema direita, como Mateus, que trabalhava em favor do Império Romano como cobrador de impostos. Outros eram de extrema esquerda, como Zelote, Simão Zelote, que defendia a luta armada contra Roma, contra o regime imperialista. A maioria dele, eu posso dizer, quase 11 eram galileus, exceto Judas Iscariotes. 4 era pescador. 2 aqui não são mencionados em outro lugar da Bíblia. Então, são homens comuns, irmãos. Então vamos aqui na ordem que Mateus citou. O primeiro é Pedro, né? Simão, chamado de Pedro. Quem é Pedro? Nós já falamos um pouco dele, vamos falar de novo. Era um pescador por profissão, nascido em Betsaida, está lá em João capítulo 1, versículo 44. Morava em Cafarnaum. Mateus aqui vai nos informar, João também. Era um homem impetuoso, falava sem pensar, inconstante, nós vamos ver, contraditório, temperamental. De vez em quando era um bom modelo, depois era desequilibrado. Era um homem que mudava constantemente de um extremo para o outro, irmão. Nós vimos que ele mudava da confiança para a dúvida rapidamente. Ele falava que tinha fé e vacilava na fé rapidamente. Foi ele que disse que Jesus nunca lavaria os pés dele. Mas depois de Jesus repreender, ele pede para Jesus lavar não só o pé, mas de cabeça, corpo. Ele era sempre no limite, né, irmãos? Ele era aquele chamado 8 ou 80. É um homem que fazia grandes declarações. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas em compensação, daqui a pouco, queria tirar o foco de Jesus ali. E Jesus o repreendia. O homem que falava sem pensar, que dormia na hora que não era para dormir, Jesus chama ele para orar, ele dorme. Que fugiu, ficou de longe olhando Jesus sendo chicoteado, negando. Mas eu quero deixar claro aqui, irmãos. Jesus chama as pessoas não por aquilo que elas são, já disse isso aqui, mas por aquilo que Ele fará através delas, porque Ele é soberano. Depois que Pedro foi restaurado, irmãos, ele se tornou um homem de oração. Nós vamos ver isso em Atos, nas suas cartas. Ele se tornou um homem ousado, sem temor a prisões, se alegrava nos açoites. Em Atos capítulo 2, nós vamos ver, capítulo 3, capítulo 4, nós vamos ver as pregações dele através do Espírito Santo, comoviam os corações, traziam as pessoas ao arrependimento, curava os enfermos, os leprosos, expulsava demônios.
Então perceba, irmãos, existe um processo. Cristo escolhe, chama, ensina, mantém na presença, transforma, depois envia. Este é o passo a passo. Este foi Pedro, né? Segundo lugar aqui, ele vai falar Tiago e João. Né? Na realidade ele falou de André aqui junto, né? Pedro, depois falou André. Quem é André? André é o irmão de Pedro. Irmão de Pedro, um homem que a Bíblia vai nos mostrar ele aqui nos bastidores, né? Foi ele que apresentou Pedro a Jesus, está lá em João capítulo 1. Foi ele que levou o garotinho com o peixe, com os pães a Jesus. E essa é a nossa função, né, irmãos? Levar as pessoas a Jesus. Estou falando aqui bastidores, mas olha a importância de André. André levava as pessoas a Jesus. E o papel dele foi diferente do de Pedro? Foi menos importante? Não. Como eu disse, é ele que nos escolhe de acordo com o conceito da sua vontade. Cada um designado estrategicamente para aquilo que ele quer. Uns são destinados a abandonar suas casas, outros para ficarem. Uns usam as mãos, outros a cabeça. Uns morrem, outros não. Tudo para a glória do nome dele. E aí, nós vimos aí Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estes também eram conhecidos, né, irmão? Explosivos, temperamentais. A palavra vai chamar eles de filho do trovão. Lá em Lucas 9,54, eles pediram para que Jesus mandasse cair fogo do céu para consumir os samaritanos. Olha aí o nível, irmãos, dos apóstolos, hein? Pessoas comuns. Eram gananciosos também. A mãe deles pediu para que Jesus os colocasse num lugar especial no reino, na direita e na esquerda, né? Aquela famosa frase. Vocês beberão do cálice que eu posso beber? E eles dizem que sim, e realmente sofrem, né? Tiago, irmãos, foi o primeiro, né? Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro a ser martirizado. Está lá em Atos 12, 2, né? E enquanto ele foi o primeiro a ser martirizado, seu irmão João foi o último a ser martirizado, né? A permanecer. Ele foi o último apóstolo vivo. Enquanto Tiago também, o irmão de João, não escreveu nenhum livro da Bíblia. João escreveu 5. O Evangelho, 3 cartas e Apocalipse. E um fez menos que o outro? Não, irmãos. Todos eram extremamente importantes para a mensagem do reino. Aí nós vimos aqui também falar de Filipe e Bartolomeu, não é? Quem era Filipe? Filipe de Betsaida, que é a mesma cidade de André e de Pedro, está lá em João 1,44. Foi ele que encontrou Natanael e convidou para ver Jesus. Aquela famosa passagem que ele convida para ver Jesus. Era um homem cético, racional. Lá em João 6,5, quando Jesus pergunta: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Ele responde: não bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E Jesus responde: o problema não é onde, mas quando. Quando Jesus estava ministrando aula no cenáculo, no último dia, Filipe ele se levanta e vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Lá em João 14,8.
E Jesus pergunta para ele: rapaz, você está comigo o tempo inteiro e ainda não viu o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Esse era Filipe, cético e racional. O homem comum como nós. O papel dele foi menor, irmãos? Não. Bartolomeu. Quem é Bartolomeu? Bartolomeu é o mesmo Natanael. É o mesmo nome. É a mesma pessoa. É o mesmo que Filipe levou a Cristo. E Bartolomeu, ou Natanael, como você chama, era um homem preconceituoso. A Bíblia vai dizer que lá em João 1,46 ele vai dizer, quando Filipe chama: olha, eu vi Cristo, eu conheci o Messias, vou te levar a ele. Ele fala de onde ele é. Aí fala da Galileia, de Nazaré. E aí Natanael pergunta para Bartolomeu: e pode sair algo bom de Nazaré? Olha o preconceito, né? Nazaré, o lugar pobre, na Galileia, né? E era um dos apóstolos, o homem comum, e não foi menos importante de qualquer um deles. E aqui nós vimos Mateus, não é verdade? Mateus, ele mesmo vai dizer, o publicano, cobrador de impostos, classe repudiada pelo judeu, nós já vimos isso, o escritor do Evangelho. E este Evangelho é o mais conhecido do mundo. Isso torna mais do que Natanael? Não. Outro apóstolo enviado por Cristo. Outro fundamento da igreja. Depois nós vemos Tomé, né? O famoso Tomé. Um homem, coração duro, fechado para crer. Quando Jesus fala: e vós sabeis o caminho para onde vou, e Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como vamos saber o caminho? Quando Jesus ressuscita, ele não crê de imediato, a não ser que visse e colocasse os dedos. Mas também, irmãos, quando Jesus aparece e ele vê Cristo, e ele crê que é o próprio Cristo, ele se prostra em profunda devoção e diz: Senhor meu e Deus meu. Não é diferente de mim e de você. Parece que nós estamos nos vendo aqui nos apóstolos, né? Homens comuns, que não foi. Tomé também não foi menor do que nenhum deles. Nós vimos aqui também Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. E, irmãos, sobre Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, nada sabemos desses dois apóstolos. A palavra não vai nos falar nada a respeito desses homens aqui. A Bíblia não vai trazer. Mas eles faziam parte do grupo, eles pregaram, eles expulsaram demônios, eles tiveram autoridades para pregar, para curar, eles faziam parte. Historiadores vão falar que eles foram alguns para o sentido da Turquia, Babilônia e outros lugares da Ásia, outros para a África, pregar. Mas nada sabemos sobre ele, de acordo com a palavra aqui, biblicamente, canonicamente. Não. Mas foram menores? Não. Porque o Evangelho foi propagado por eles também. Simão, o Zelote. Simão o Zelote também, irmãos, conhecido. Ele era membro de uma seita do judaísmo. Zelote era uma seita. O Zelote, extremamente nacionalista. Era eles quem defendiam a luta armada contra Roma. Era um partido radical de esquerda. Irmãos, preste atenção, era o oposto de Mateus. Já pensou, irmãos? Já pensou um encontro entre Mateus e Simão Zelote, se não fosse com Cristo? Será que Simão Zelote não cravava uma espada em Mateus? Simão Zelote era nacionalista. Ele era contra Roma. Mateus era um cobrador de impostos de Roma. Olha o que Jesus faz, irmãos. Só Jesus que faz essas coisas.
eram posições radicalmente opostas. Os zelotes, eles eram totalmente contra os pagamentos de impostos a Roma. Eles promoviam rebeliões contra o governo. E Mateus cobrava. Mas Jesus pega tudo isso junto e fala que não. Eu sou o Senhor. A minha vontade é soberana. Eu não escolho por quem é. Eu escolho por que eu sou. E a minha vontade é feita como eu quero. Este é o nosso Deus. Em 10º lugar, irmãos, Judas Iscariotes. Um homem natural da vila de Queiote, localizado no sul da Judéia. O único discípulo que não era galileu. Ocupou um lugar de confiança estrategicamente, claro. Era tesoureiro, já administrador. Jesus já sabia do coração. Mas mesmo assim ele não era convertido. Era ladrão e roubava. Como diz João 12,6. Judas Iscariotes, irmãos, ele é o famoso apóstolo que vendeu nosso Senhor por 30 moedas para que se cumprisse as Escrituras. Era mesquinho, infiel, avarento, traidor e, como a palavra diz, diabólico. Judas foi um instrumento do diabo, sim, como diz João 6, 70 e 71. Ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. Jesus, na ceia, disse: um dentre vós me trairá. E Judas ainda pergunta: acaso sou eu, mestre? E ele já sabia, porque já estava intentando. A tragédia, irmãos, da vida de Judas não é a prova de um Deus que não é poderoso, pelo contrário. A tragédia da vida de Judas é a prova da impenitência, da desobediência, da falta de temor de um traidor. Charles Hailey Spurgeon, que é um dos pregadores mais conhecidos do mundo inteiro, ele nos alerta sobre a descrição de Judas, que vai dizer: Judas, aquele que o traiu. E eu, irmão, e você, esperamos que queira Deus que isso nunca seja citado após o meu e o seu nome. Jesus transformou esses homens limitados e fez deles grandes instrumentos para transformar o mundo. Metade dos apóstolos aqui não teve seus nomes destacados na palavra, sim, porque o foco não é pessoas, o foco é a palavra. Mas esses homens foram elo digno de Israel, de um passado de Israel com um fundamento sólido para o futuro de uma igreja cristã. Que nós possamos, irmãos, ser discípulos de Cristo. Nós vimos aqui que apóstolo não tem possibilidade, porque é necessário ter visto Cristo ressurreto, ter tido comunhão com Ele, ser fundamento da igreja dele, ser alicerce da igreja dele, ter sido escolhido por Ele. Nós podemos ter alguma dessas coisas? Sim, mas todas não. Mas a nós somos discípulos, aprendizes. Nós somos chamados a estar na presença dele. Nós somos chamados também a ser arauto, ide e pregai a todos. Nós somos chamados a ser luz. Nós somos chamados a ser sal. Nós somos chamados a ser diferentes.
Que eu e você possa estar fundamentado em Cristo, para que a glória do nome dele venha ser exaltada através do palco das nossas vidas. Que a estigma de Judas Iscariotes não venha andar sobre as nossas vidas, da desobediência, da traição, mas sim que nós possamos viver em obediência e em temor. Amém? Glória a Deus. E então, com isso, nós terminamos o estudo de hoje. Desde já eu quero agradecer a todos os irmãos e convidá-los a orar, né, que Deus abençoe sua vida grandemente, né, eles dê uma semana abençoada em Cristo Jesus. Vamos orar e logo após a oração ouviremos o hino para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até semana que vem. Vamos orar?